Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 31 de outubro, agora na Espanha, 10 horas e 54 minutos, no Brasil, 6 e 54 da manhã. Gente, a BTC aqui no diário tá prestes a romper essa LTB que está aprisionando a BTC numa onda 2 aqui. Vocês vejam que ontem o pavio superior bateu 34.856. Hoje a máxima bateu 34.600. A gente está ali quase rompendo esse patamar. Se romper essa LTB aqui que está linkando essa série de topos descendentes, aí é chapéu para o palhaço, a BTC só para em 40 mil dólares. No gráfico semanal, o nosso Morobuzu provavelmente vai ganhar mais um quadrante aqui na extensão desse corpo real maravilhoso. Lembrando mais uma vez aos senhores que a principal característica de um Morobuzu é trazer os irmãozinhos para cima ou para baixo. É tanta bobajada na internet que eu leio. Gente, esse procedimento de se desesperar porque um influencer ou um analista disse que a BTC vai voltar para 26, para 24, aí vende todo o patrimônio cripto, aí vendeu Solana a 30, aí Solana explode para 45 quando a BTC bater 40 mil dólares, aí vendeu a 30, volta para Sol a 45, perde aí, porra, metade do patrimônio cripto, aí não dá. Esse procedimento de desembarque, reembarque, não adianta vender Solana a 30 para recomprar a 45, porque toda vez que vocês se desesperarem com o mundo cripto e recomprar pagando um preço muito maior, vocês vão simplesmente a cada desespero perder 30, 40, 50% do patrimônio cripto. E aí, quando a BTC bater 100 mil dólares, vocês não têm nem 5% das Atoms, das Solanas, das Links que vocês teriam se simplesmente entendessem como funciona as ondas movimentacionais do mundo cripto. Aqui no 4 horas, a gente claramente está acumulando para explodir em direção a 40 mil dólares também. No Renko, essa realidade também se impõe. Vocês vejam que a BTC sentiu esse antigo suporte, aqui desenhado entre janeiro de 22 e fevereiro de 22. Esse é um gráfico atemporal, ele não se move e ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Cada box de 1.000 dólares desse pode demorar 1 segundo para ser desenhado ou 15 anos, não importa. Aqui o que importa é tão somente a variação do preço, sem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, e esse gráfico acaba retratando uma inércia movimentacional muito mais fidedigna do que os gráficos temporais. É por isso que a BTC está arrumando forte para 40 mil dólares. No intraday, a BTC tá um reloginho, há poucos minutos atrás deu um bom trade, voltou para VWAP e agora está acumulando entre a primeira upper e a própria VWAP. Na seara fática, o white paper da Bitcoin completa 15 anos e o legado de Satoshi Nakamoto continua mais vivo do que nunca. E a Espanha vai implementar o MiCA, o Market in Crypto Assets, já aprovado pelo Parlamento Europeu. O prazo final para a implementação do MiCA seria 2026, mas a Espanha quer implementar antes e quer regulamentar e fazer entrar em vigor o MiCA, o Market in Crypto Assets, até dezembro de 2025. O prazo final para os 27 estados membros da União Europeia seria até julho de 2026, mas eles querem antecipar para 2025. Vai ser bom para a Espanha porque vai gerar segurança jurídica para os investidores. E o CZ acredita que as moedas fiduciárias não irão desaparecer tão cedo. Segundo ele, boa parte da riqueza planetária vai transitar através da tecnologia blockchain e através de criptoativos, mas as moedas fiduciárias, principalmente com a chegada das CBDCs, não vão desaparecer. E ele usou uma analogia muito interessante. Da mesma maneira que a gravata não desapareceu com a chegada dos guardanapos, para quem não sabe,
A gravata surgiu porque os nobres de antigamente usavam guardanapos pendurados nas roupas. E aí isso passou a ser uma referência aos encontros de banquetes e, enfim, aos encontros onde os nobres colocavam os guardanapos presos às roupas, e aí isso acabou evoluindo para as gravatas, mas a chegada dos guardanapos não fez extinguir a gravata. Ou seja, a gravata ficou e o guardanapo também está aí. Ou seja, tudo isso mostra que a mudança de postura num ambiente de amplo impacto social não é tão simples assim. O fato é que os estados soberanos têm a favor deles a capacidade de regulamentação. E como a pasta, no caso dos criptoativos, já saiu do tubo, segundo o CZ, um novo ângulo de debate deve ser abordado a partir de agora. Principalmente a riqueza entre instituições privadas e particulares, ela vai transitar basicamente, segundo o CZ, através de criptoativos, principalmente stablecoins, pareadas ainda 1 para 1 contra moedas fiat soberanas, principalmente o dólar. Mas isso não vai fazer extinguir as CBDCs, que vão substituir as moedas fiat. Tudo vai evoluindo num grande consenso. Em algum momento, sim, num futuro que talvez avance para além da nossa geração, as moedas fiat soberanas poderiam desaparecer. Mas isso vai demorar ainda bastante tempo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a SEC pode aprovar um ETF de BTC no mercado à vista até 2 de novembro, ou seja, nas próximas 48 horas. A SEC, por ter optado em não recorrer da decisão de um tribunal de apelações norte-americanos que autorizou a Grayscale a converter as ações da Grayscale Trust, que é uma empresa de capital aberto com propósito específico de só comprar BTC, e o Tribunal de Apelações norte-americanos entendeu que isso era abusivo, a SEC não autorizar a conversão de ações de uma empresa de propósito específico, que é só comprar BTC, num ETF de BTC no mercado à vista. A SEC não tem nenhuma discricionariedade em negar essa conversão. Mas se a SEC não deferir os pedidos de ETF de BTC à vista de outras corporações como BlackRock, Citadel, Fidelity, ela estaria afrontando um primado judicial do ordenamento jurídico norte-americano, que é a livre concorrência, e isso colocaria os Estados Unidos e a regulamentação desse setor num viés completamente inusitado, ou seja, só a Grayscale estaria ofertando um ETF de BTC no mercado à vista por conta do cumprimento de uma decisão judicial, ou seja, a SEC vai aprovar essa montanha de pedidos de ETF no mercado spot, e isso pode acontecer nas próximas 48 horas. Israel seguiu bombardeando durante essa última noite alvos no Líbano e na Síria. Alvos do Hezbollah foram alvejados na Síria. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu descartou qualquer cessar-fogo. Segundo ele, isso permitiria que o Hamas se reagrupasse e poderia até se reabastecer de armas. Não há cessar-fogo. Esse conflito, segundo palavras do próprio Netanyahu, é longo. Agora as forças de Israel já falam até em remoção do povo palestino da faixa de Gaza. Parece que o projeto de Israel em relação à faixa de Gaza é muito mais amplo do que aquele inicialmente prognosticado pela comunidade internacional. Parece que Israel não quer mais a própria existência da faixa de Gaza. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O Oriente Médio está em alerta absolutamente máximo. As forças sauditas sofreram um ataque do grupo iemenita Houthis na madrugada de ontem. A BTC aqui no 6 horas claramente está explodindo em direção a $40 mil. No diário também. Daqui a pouco eu volto com ADA
XRP, Polkadot Kusama. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.